O pastor André Fernandes, da Igreja Lagoinha em Alphaville, revela os motivos que levaram ele e sua família a passarem a circular com escolta de seguranças em veículo blindado. Abrir isso para a igreja hoje me trouxe tanta leveza. Eu vou abrir até onde eu posso abrir. Você está comigo? Diga amém. Pode até tentar parar o pastor dessa casa, mas não conseguem parar o mover da igreja de Jesus no Brasil. Você sabe por que eu e minha casa estão andando com uma comitiva? Você sabe por que meus filhos vão para a escola de carro blindado e policiais armados? Não é porque o pastor de Lagoinha Alphaville está deslumbrado, não, irmão. É porque tem muita gente tentando paralisar o que Deus começou a fazer aqui. Eu estou falando de coisas que você nem imagina, de homens armados a ameaças. A gente já pegou muita coisa nesse tempo aqui de Alphaville, nesses últimos meses se intensificou muito e é tudo muito direcionado, é para paralisar, porque a Bíblia diz que se você fere o pastor, as ovelhas se dispersam. Então você vai ver cada vez mais organização e segurança nessa casa. Por quê? Porque nós decidimos, não vamos recuar, não vamos nos amedrontar, não vamos nos calar. A gente pode até ser alvejado, mas a gente vai continuar falando, a gente vai continuar proclamando, a gente vai continuar declarando, a gente vai continuar profetizando. Alguém está comigo? Diga amém. Que se existe algum interesse de calar a voz da igreja, esse interesse não pode ser bom. Se tem alguém tentando amedrontar o pastor de uma igreja, é porque algo gerou um incômodo. Tim Keller, ele diz que não mataram Jesus porque ele era um cara legal. Você não mata caras legais, você crucifica ameaças. Diante de Deus eu falo com muito temor e humildade também, não é falsa modéstia. Eu não sei o que viram em nós, mas alguma coisa perceberam. Eu não sei o que pensam sobre nós, mas alguma coisa eles pensam. E provavelmente o que pensam a nosso respeito não corrobora com o que eles têm planejado e pensado a respeito do futuro, porque tem muita coisa se levantando e acontecendo. Eu vou falar aqui de forma muito indireta. Tem uma mobilização dentro da política de São Paulo. Eu sei qual é o lugar e eu sei de onde vem, mas eu não vou falar abertamente. Tem uma mobilização para paralisar a nossa igreja no meio de um culto lotado domingo, 18 horas. Tem uma mobilização para tentar gerar enfraquecimento de credibilidade e tentar colocar a gente numa pauta negativa. A minha pergunta é: por que isso não aconteceu 2 anos atrás, 3 anos atrás, 6 meses atrás? Mas em algum momento na história uma igreja ousou sonhar talvez mais alto do que o establishment gostaria que uma igreja sonhasse, e isso gerou incômodo. Uma voz falou no alto escalão da política brasileira: não vai acontecer esse evento no estádio, mandem avisar. Mas uma voz no trono falou: já aconteceu e tenho dito. E é por isso que tem muita gente contrariada, porque leis foram alteradas, portas se abriram, mas aconteceu aquilo que Deus disse que aconteceria. Vimos milhares de pessoas reunidas, milhões de famílias tocadas. Algo inédito aconteceu na nação. Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, diga amém. Glória a Deus. Meu conselho consultivo fala: é melhor você não se expor. Meus intercessores, é melhor não se defender. Mas eu sinto que eu devo isso a você como seu pastor. Que se você decidir permanecer, talvez você apanhe junto. Você precisa entender o porquê está apanhando. Talvez você ouça coisas que não precisaria ouvir, mas você precisa entender por que você está ouvindo. Porque cria uma revolta no inferno quando algum improvável de Deus é levantado por um tempo. Foi assim com Davi e Saul, foi assim com José, os seus irmãos, e eu creio que está sendo assim com a gente também. Como explicar uma igreja que há 2 anos e meio começou a sonhar coisas grandes e os sonhos começaram a se tornar realidade? Como explicar que aquilo que nós temos profetizado no púlpito, pouco tempo depois tem se realizado? Irmão, tem até liderança cristã revoltada com o fato de que estamos mostrando que com uma boa gestão e pureza dá para fazer mais do que a gente já viu fazerem no passado. Irmão, é uma denúncia. Uma igreja tão recente ser tão ousada e as coisas saírem do papel, isso é uma denúncia. Isso é uma denúncia. Eu lembro que eu falei no passado, por que a gente teve dificuldade de conseguir acessar um estádio? Porque não temos um estádio. Eu não sei se teremos.
Mas eu acho que o estádio é um lugar perfeito para a igreja de Jesus. Eu acho que cada estádio brasileiro deveria ter, ao invés de um name rights de uma empresa ligada a futebol ou apostas esportivas, seria incrível se cada estádio pertencesse ao movimento cristão de avivamento e a gente até cedesse em alguns dias para jogos de futebol, de esporte. Seria poderoso se a igreja entendesse a força que ela tem, porque a gente pode afetar governos, a gente pode afetar cultura, a gente pode afetar a educação, a gente pode afetar as artes. O problema é que algum tempo atrás a igreja evangélica disse: as artes são do inferno. O inferno tomou posse do que a gente disse. A igreja disse: a política é do inferno, e a política tomou posse daquilo que a gente disse. A gente disse: a cultura, a televisão é do inferno, o inferno tomou posse do que a gente disse. Eu tenho um amigo em Brasília que ele diz que o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Para resumir tudo, eu tenho andado com muitas seguranças, e os meus filhos também, porque a gente tem recebido muitas ameaças. Sequestraram um pastor numa cidade vizinha há 4 semanas atrás e tinham as fotos dos filhos com uniforme escolar e vídeos da rotina das famílias. Então, me desculpe, mas eu vou proteger a minha casa e meu bem mais precioso. Dentro do que eu posso, eu vou fazer o possível para protegê-los e guardá-los. Então, não se constrange se me ver com seguranças no entorno. Não é porque o seu pastor está deslumbrado, é porque ele quer preservar a vida dele enquanto ele pode. Você está comigo? Diga amém. Pastor, você não tem ido lá no lounge, eu não tenho ido por uma indicação da força de segurança, que eu tenho me recusado a usar colete. Eu não quero usar colete, mas é difícil também você estar nesse lugar em que você corre o risco de ser esfaqueado na tua própria igreja, porque algum abençoado quer calar a tua voz. E eu não estou aumentando, na verdade eu estou diminuindo bem para não assustar vocês, mas eu quero que você entenda, é para esse lugar que a gente está indo. Se você me vê prosperando, que isso não gere dor no teu coração, porque isso pode estar falando mais sobre o teu coração do que sobre o meu. De Deus não se zomba, o que o homem semear certamente colherá. Todos nós prestaremos contas. Eu tenho sonhado sonhos grandes, eu quero prosperar, eu quero crescer como você também. E o fato de ser ministro não me desabona do fato de também ser empresário e investidor. Eu creio que daqui a alguns anos, eu e a minha casa estaremos vivendo coisas que há 10 anos atrás a gente nem imaginava que estava disponível. Mas isso não tem que gerar dor em você, isso tem que te inspirar. O que ouvimos do pastor André Fernandes é mais do que um desabafo, é um chamado à vigilância, à unidade e à fé inabalável. Em tempos em que vozes se levantam para tentar calar o avanço da igreja, ele nos lembra que não podemos recuar. Quando uma igreja começa a sonhar alto e ver esses sonhos se realizarem, isso inevitavelmente incomoda sistemas e estruturas. Mas se Deus começou algo, ninguém pode parar. Que essa mensagem sirva de alerta, mas também de encorajamento. Permaneçamos firmes, com coragem, sabedoria e discernimento. Porque a Igreja de Jesus no Brasil não será silenciada. E você, vai caminhar junto nesse propósito? Se você chegou até aqui, se inscreva, curta, compartilhe e registre sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos trazendo momentos interessantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.